Vamos falar de economia, então. 6h29. Economia que importa. Nova Manhã. Com a Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia para os ouvintes. Vamos aproveitar, então, que o mundo não acabou, ainda bem, né? E vamos falar de uma notícia boa. É isso, vamos lá. Não, pode seguir. Você vai explicar pra gente, né? Um determinado índice, é isso? É isso mesmo. Desculpa, Michele, te interrompi. Eu trouxe aqui um dado super interessante. Os economistas adoram fazer medidas, né? Esse relógio é uma medida super interessante. Eu posso trazer ele aqui um dia também para a gente falar sobre isso, como as guerras no mundo fazem com que a gente fique perto aí de um problema muito sério, que é isso que esse relógio mede. O que eu trouxe aqui hoje é um indicador de incerteza da economia brasileira. Os economistas adoram um número para poder medir fenômenos econômicos. E a incerteza também é um fenômeno econômico super importante. Então a FGV, que é uma instituição super renomada, decidiu fazer essas medidas. E o que a FGV faz? Ela pega as notícias, então todas as notícias que fazem alguma menção à incerteza, palavras que remetem à incerteza, ela apura, né, faz essa conta, e ela mede também como os economistas estão fazendo as suas projeções, né? Os economistas fazem projeções para tentar aí entender o que vai acontecer no futuro. Se os economistas estão todos projetando as mesmas coisas, quer dizer que existe uma certeza muito maior do que quando os economistas, cada um acha que vai acontecer uma coisa diferente, está indo cada um para um lado. Então a GV faz essa apuração e chega nesse indicador de incerteza da economia brasileira. E o que esse indicador tem mostrado? Ele tem caído nos últimos 12 meses. Esse indicador, ele está aí perto de 100, ele está hoje em 103, ou seja, está bem perto da média, e nos últimos 12 meses ele caiu mais de 10%. Por quê? A economia brasileira tem se tornado uma economia mais estável. A gente viu a aprovação de reformas importantes no ano passado, a gente viu a aprovação do novo arcabouço fiscal, que a gente vai ver como é que ele vai funcionar ao longo desse ano. A gente viu também a aprovação da reforma tributária. A gente está numa fase em que riscos institucionais diminuíram e esse indicador diminuiu. Para vocês terem uma ideia, né, do tamanho desse indicador, perto de 103, que é uma métrica, quando teve a pandemia, ele chegou a perto de 200, então o dobro do que está hoje, porque durante a pandemia foi o momento em que a economia brasileira e o mundo todo teve o maior grau de incerteza que a gente viu aí nessa série histórica que começou em 2010. Ele é muito influenciado por esses fatores externos também, ou ele leva mais em consideração as nossas questões internas? E aí eu queria entender, assim, na prática, o que isso significa na vida das pessoas, Marcela? Ele tem sim a influência de fatores externos, né? Quando a gente vê questões importantes, como uma guerra, como uma crise nos Estados Unidos, como teve em 2008, na crise do subprime, isso mexe com o Brasil, né? Eu sempre falo que economia é como se fosse aquela fileirinha de dominós, você derruba o primeiro, derruba o segundo e assim vai. Crises externas também afetam o Brasil. Durante o começo da guerra da Ucrânia, por exemplo, esse indicador chegou perto de 120, então, e agora de novo ele está em 104. Então, essas questões externas fazem sim bastante diferença. E qual que é o impacto, né? A coluna é a economia que importa, e por isso que quinta-feira é meu dia favorito. Boa. Estava discutindo de quinta-feira. Qual que é a importância, né, da economia brasileira estar com menos incerteza? Quando a economia está mais estável, quando tem menos incerteza, as empresas têm mais previsibilidade. Elas conseguem se programar para contratar mais gente, para fazer um investimento, para aumentar a loja, para aumentar a fábrica. Isso aumenta o emprego. Do lado dos consumidores, eles também acabam tendo mais previsibilidade e são mais propensos a fazer grandes compras. Por exemplo, se eu quero comprar uma geladeira, um carro, que é algo que eu pago em várias vezes, eu só vou fazer isso se eu
tenho um pouco de estabilidade no meu emprego, se eu entendo que a economia não vai ter grandes solavancos. Então, essas métricas que os economistas fazem, no fundo, são para medir a previsibilidade de empresas e consumidores e de que forma isso vai afetar a confiança e, no fundo, as compras e a demanda que movimentam a economia. É isso, acho que a economia como um todo, e principalmente isso se reflete no mercado financeiro, vive à base de expectativas. Né? Então, às vezes é o famoso você precificou ou não precificou. Se você já estava esperando que aquilo ocorresse, seja bom ou ruim, talvez quando ocorra não tenha um impacto tão forte como a questão das expectativas. É a previsibilidade, né? Tem tudo a ver isso que a Marcela falou. Muito bem, Marcela Kawauchi, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. A gente gosta da quinta-feira também, tá, Má? Beijo. Tchau, obrigada. Valeu, obrigada. 6h35.